que é manejo integrado do fogo? Manejo integrado do fogo é uma nova abordagem na perspectiva de prevenir a ocorrência de incêndios florestais. A ideia dele é um avanço em relação àquilo que historicamente se faz com relação aos incêndios florestais, que são algumas ações de prevenção e também o enfrentamento, o combate, tentativa de controle do uso do fogo. O que tem sido discutido muito nessa questão é integrar outros processos dentro dessa perspectiva, não abandoná-la, obviamente, os incêndios continuam acontecendo, nós temos que fazer ações de prevenção como aceros, mas também vão continuar acontecendo os combates. A ideia é integrar isso com outras ações econômicas e culturais, respeitando os povos que precisam utilizar esse fogo, com as necessidades ecológicas de o fogo como um distúrbio natural dentro dos ambientes. E essa discussão nós estamos trazendo para o Brasil já há alguns anos, ela não é uma discussão nova. No Brasil ela começou há muitos anos, mas a implementação dela começou a partir de 2012, mais ou menos. Em especial nas unidades de conservação federais. O que nós estamos fazendo hoje é uma tentativa, uma busca de integrar as comunidades com a conservação da biodiversidade. Nós estamos buscando sustentabilidade social com conservação ambiental nessa perspectiva. São várias técnicas utilizadas, desde a construção de aceros, sensibilização com comunidades, mas também a normatização e a organização do uso do fogo por esses comunitários, para que ele não saia de controle e não se torne um incêndio florestal. E nessa perspectiva a gente também trabalha com gestão de combustível dentro de um planejamento organizado, formando mosaicos de larga escala, com talhões, e também mosaicos de pequena escala, onde a gente trabalha com fogo, com o comportamento do fogo e o resultado da passagem desse fogo na vegetação de forma diferenciada. E aí, nessa situação, nós vamos ter uma heterogenização da paisagem que é completamente diferente do que acontecia com os incêndios, e isso leva a você ter mais nichos e, consequentemente, mais diversidade biológica associada dentro de processos sucessionais ao longo dos anos e ao longo dos meses. E com isso a gente acaba evitando o início de um incêndio, e quando ele acontece também facilita o controle, porque além de não ter combustível disponível para queima acumulado, nós vamos ter uma área fragmentada, o que vai facilitar o controle desse fogo. Porque o incêndio ele sempre vai acontecer, isso é fato, Então a ideia é que a gente consiga trabalhar esse incêndio de uma forma que também se respeite a ecologia dos ambientes. Mas como que você faz isso? A gente simplesmente define uma área e queima? Não. A gente faz uma avaliação ecológica dessa área, a gente vê a perspectiva de como o fogo vai se comportar e que resultados esse fogo vai ter. Então eu tenho vegetações sensíveis ao fogo, mesmo dentro das áreas de cerrado, de campos sulinos, dos pampas. Por exemplo, matas ciliares, mata de clareira, as florestas estacionais semideciduais, a própria floresta atlântica, floresta de altitude, são sensíveis. Nessa área nós não utilizamos o fogo, nós protegemos ela para que o fogo não entre, para que não ocorra um incêndio. E nas áreas onde você tem uma evolução associada à presença do fogo ou uma manutenção do ambiente associada à presença do fogo, a gente prescreve esse fogo na época que a vegetação está mais propícia para a ocorrência do fogo. Normalmente o que a gente faz é buscar o que naturalmente acontecia antes nesses ambientes, que seria o fogo causado por raio. No Brasil, a única origem natural de fogo que nós temos é raio. E o fogo de raio acontece normalmente na transição entre a chuva para a seca. Nessa época a vegetação não está investindo em reprodução, está investindo justamente no acúmulo de energia. E a fauna, a mesma coisa, também não está numa fase reprodutiva, o que facilita a movimentação desses meios. E o fogo que a gente faz é um fogo baixa intensidade, muito bem localizado e pontuado para que não tenha dano à fauna. O que a gente tem observado nisso é que onde os trabalhos estão já há muito tempo acontecendo,
A gente diminuiu o tamanho que os incêndios aconteciam, nós diminuímos a ocorrência desse fogo e mudamos a época que ele acontece. O que nós estamos vendo nisso? Nós estamos vendo o aparecimento de populações maiores de alguns animais, de herbívoros, nós estamos vendo a vegetação num processo de reprodução sexuada maior, uma maior taxa de frutificação em diversas espécies, principalmente aquelas que são associadas economicamente ou culturalmente às populações tradicionais. E também estamos diminuindo muito o conflito, né, que temos entre a conservação, entre a unidade de conservação e as comunidades vinculadas, residentes no interior e no seu entorno. E muitos incêndios que antes ocorriam nessas áreas, eles não estão mais ocorrendo justamente porque nós temos uma relação melhor com os comunitários, de respeito mútuo e coletivo e de uma real participação na tomada de decisão, na construção de calendários e de uso do fogo. Isso tudo a gente tem feito associado muito com a academia, com as universidades, com pesquisadores, respondendo perguntas de manejo que nós precisamos para nos orientar e adaptar aquilo que a gente está sendo feito para ficar cada vez mais assertivo. A ideia é que a gente consiga ter um fogo que evite o incêndio e que se torne o que chamamos de fogo bom e evitar o que se torna o fogo mau, que é o incêndio.